É isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais um bate-papo cultural pela Casa da Cultura de Piauí. Temos hoje dois convidados, né, que têm envolvimento com teatro, com direção, com atuação, com oficinas. Então, hoje vai ser bem interessante, né, o nosso bate-papo cultural. E a gente vai fazer o bate-papo cultural como a gente sempre faz, né? Hoje é o nosso quinto episódio, né, de bate-papo cultural. E a gente vai seguir o mesmo roteiro de sempre, né? Nesse primeiro momento, nossos convidados eles vão se apresentar, vão falar um pouquinho, né, deles, falar um pouquinho da sua história, né, da sua construção pessoal até o que eles são hoje. No segundo momento, a gente vai abrir para que eles falem sobre o tema da nosso bate-papo cultural, que é produção teatral, dentro do campo que eles mais dominam, dentro da linguagem que eles mais gostam. Então, eles vão estar falando, né, para a gente o que é que eles acham, né, qual a opinião com relação a esse tema. No terceiro e último bloco, a gente vai abrir para perguntas, né, e aí, assim que a gente tiver as respostas, a gente finaliza o nosso bate-papo cultural. Eu vou iniciar com o meu amigo Eduardo, Edu, né? E ele vai contar um pouquinho da sua história. Só para, a título de assim, a gente ter um controle, você vai ter um tempo, Edu, de 10 a 15 minutos para estar falando sobre um pouquinho da sua história, ok? Terminando, a gente passa para o meu queridíssimo amigo Paulo. Pode iniciar, Edu, agora é com você. Olá, gente, boa noite. Bom, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade e o convite de estar participando desse bate-papo cultural aqui, né, com vocês. E é um motivo de muita alegria estar junto com vocês, ainda mais com Ipiaú, que eu amo tanto, né, uma cidade que está no meu coração. Fui criado uma parte da minha vida, da minha infância aí em Ipiaú, então está aqui guardado no meu coração. Bom, e aí já começa na minha história, porque quando eu saí de Piauí, saí aos 14 anos e fui para São Paulo. E lá em São Paulo, eu, com 14 para 15 anos, comecei a fazer teatro, que era algo que eu sempre gostei na minha infância, tudo. Então eu fui para São Paulo, e lá em São Paulo comecei a fazer teatro. Depois entrei numa escola técnica, né, no Senac, e tenho formação pelo Senac de teatro, e trabalhei dando oficinas pela prefeitura de Barueri, que era a cidade da Grande São Paulo, onde eu morava, e fiquei pela Secretaria de Cultura dando oficinas de teatro para crianças, jovens, adolescentes, melhor idade, enfim, pegando todo mundo que quisesse participar, pessoas com deficiências físicas também. Então era um trabalho bem amplo, assim, onde surgiram trabalhos maravilhosos, onde eu aproveitei bastante, curti bastante. Dando aula para crianças mesmo, nós montamos vários espetáculos com adolescentes, todo esse público, né? Montamos vários espetáculos e fizemos um trabalho muito massa lá. Há 3 anos, eu estou aqui em Salvador, vim morar aqui, e estou na UFBA, faço licenciatura em teatro, também dou aulas de teatro aqui em Salvador, onde também temos feito vários espetáculos. Isso eu estou falando da minha vida como um educador, né? Então, a gente tem trabalhado dando aulas de teatro aqui nas escolas de arte aqui em Salvador também, e tem sido muito, muito massa, gratificante estar nessa área. Como ator, eu já fiz 2 espetáculos aqui em Salvador. A Secanolha, que era um espetáculo infantil, que inclusive, passando essa pandemia, quero muito remontar, dirigir esse espetáculo, que quando eu participei, eu fiz como assistente de direção e ator, né, atuando. E aí agora eu quero voltar e montar esse espetáculo dirigindo. E também fiz outro espetáculo chamado Dos Demônios, né, apresentamos no Teatro Vila Velha aqui, fizemos 2 temporadas em 2018, 2019, foi muito massa, muito gratificante também. Estava engajando outros projetos quando começou essa pandemia, né? E tem outros projetos aí que estão articulando. E dentro disso,
voltado para Ipiaú. Né, também a gente fez um trabalho junto com uma amiga minha que a gente tem uma parceria, um certo casamento profissional, a Delica Rocha. Nós fizemos um trabalho chamado Mulher Inteira aí em Ipiaú e é um projeto que a gente quer muito retomar, e muitas mulheres que participaram deste projeto, elas querem também, cobram a nossa participação, a volta dessa oficina, que era um projeto de uma oficina que nós dávamos aí em Ipiaú. E aí a gente quer retomar também. Então, estamos com os planos aí, logo menos teremos notícias sobre isso. O que mais? Acho que é só. Edu, quando você saiu daqui de Piauí, eu lembro que quem fez essa transição foi Brainer. Sim. Né? Foi Brainer que lhe encaminhou. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase em que você teve essa decisão, né? Decidiu realmente ir experimentar, ir para Salvador para saber se realmente era isso mesmo que você queria. Né? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Queria que você falasse um pouquinho desse período, que foi um período que eu acompanhei. Né? Eu estava muito próximo no momento em que você, né, Brainer, falou, né, fez o convite e você aceitou. Queria que você falasse um pouquinho dessa fase. Primeiro foi assim, eu vim aqui para, na verdade, quando eu saí daí com 14 anos, eu vim porque minha mãe estava mudando, né, aquela coisa de família, nós vimos aqui para Salvador. Acho que, se eu não me engano, foi em 2000 e pouco, não vou me recordar agora, mas por aí, eu voltei para Piauí e fiquei morando durante um ano aí em Piauí. Aí que aconteceu esse lance com o Brainer também, e aí eu vim aqui para Salvador, passei um tempo aqui, ele me encaminhou para trabalhar com o Fernando Peltier, e nós fizemos alguns espetáculos aqui em Salvador, e foi maravilhoso, né, o grande Fernando, né. E aí nós fizemos alguns espetáculos aqui em Salvador, e fomos, que ele trabalhava muito com teatro infantil, e é um trabalho muito maravilhoso, né, teatro infantil, e aí a gente foi para Ipiaú, fizemos uma viagem, né, uma turnê pelo sul aí, né, Ilhéus, Jiquié, se eu não me engano, Itabuna, Ipiaú, fizemos aquela turnê aí, foi muito maravilhoso essa experiência. E agradeço também, né, por ter me dado isso, porque também surgiu através de um projeto do governo do estado na época, onde professores, onde tinha um curso pra gente aí, e aí nisso conheci pessoas, conheci o Brian e tal, e aí a gente fez esse link, e surgiu essa oportunidade para me aventurar em Salvador com teatro, e aí depois de um tempo voltei para Piauí e voltei para São Paulo de novo, né, e mergulhei mais ainda nessa, porque é uma coisa assim, na adolescência teve aquela, eu gosto daquilo e tal, mas também é uma fase também de muitas descobertas, e tinha uma época que não agradava mais, parei um pouco de teatro, e aí vai para outras, procurar emprego, tem um quartel, tem, né, várias coisas assim, então acabei saindo um pouco do teatro. Certo que eu fazia também nessa época, foi um tempo também que eu entrei no teatro na igreja, né? Então, assim, de certa forma o teatro nunca parou, continuou ali, né, enfim, em mim. E um tempo depois, voltando assim, né, assim, e aí eu vim para cá, para São Paulo, nessa época que eu já estava conheci o Brian e tal, e houve todo isso com o Fernando Peltier, aí que eu voltei a encarar o teatro seriamente, procurar me profissionalizar, especializar, fazer vários cursos, né? Comecei a buscar mais e mais conteúdos para enriquecer mesmo, né? E até que ocorreu de chegar no Senac, né? Fiz alguns espetáculos lá pelo Centro Cultural de Barueri, lá tinha as oficinas culturais e tal, e nós fizemos alguns espetáculos. E depois, entrando no Senac também, foi um momento de um boom, né? Porque você entra numa escola conceituada e tem toda essa bagagem, porque por enquanto de oficinas a gente vai aprendendo ali o básico e vai conhecendo algumas coisas, descobrindo e tudo. Mas quando chega numa escola que
só para isso, que é um aprofundamento, uma verticalização, então, né, a cabeça faz uma coisa, né? E aí, enfim, foi só mergulhar. E ainda estou nesse processo de mergulhar, né? Que tem muita coisa para estar desvendando aí, tá aprendendo, né? Beleza. Apresentação de Edu. Agora eu vou pedir, né, para Paulo fazer também, né, esse passo a passo aí, voltar um pouquinho aí na tua história de vida, Paulo. Conte aí para nós como é que foi. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Eduardo, muito obrigado, porque nós temos histórias bem semelhantes, sabe? Bem semelhantes. Eu também atuei no Senac, entendeu? Eu comecei, Ivan, na verdade, como todos começam, né, em escola, né? A gente começa a fazer aquele teatro de escola, tá? E depois disso a gente fazendo outras experimentações. Aí, através de Antônio Roque Portela, que hoje hoje ele é vocalista da banda Cortejo Afro, na época ele era cantor do Balé Folclórico do Castro Alves, então ele me sugeriu para que eu procurasse o Senac, né? E começou minha vida no Pelourinho, que era, na verdade, um lugar extremamente perigoso na época, né? E ali eu pude ter as primeiras experimentações no Senac, ao lado de Luiz Miranda, ao lado de Edivana Carvalho, ao lado de Edmeia Tavares e enfim, outros que, coincidentemente, que Eduardo falou, também no Vila Velha, onde estão os meus amigos lá, né? Onde eu conheci também o trabalho. Assim como conheci Fernando Peltier, que tinha um trabalho maravilhoso com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica era um espetáculo que Fernando Peltier criava fantasia de todas as crianças, né? E também, né? E eu conheci, coincidentemente, lá na frente eu fui trabalhar com Isabela, que fazia Mônica na Turma da Mônica. Eu não sei se Eduardo foi da turma que ele conheceu. Não. Mas ele estava no Teatro Sol Boa Vista atuando. Então, de lá para cá, foi um sem fim de parar, né? Eu nunca parei. Atuei na Escola de Teatro com espetáculos no Projeto 4 de 4, lá dentro da UFBA, onde eu me licenciei como professor de teatro, já como diretor teatral e ator, né? Eu já me engajei na licenciatura, onde criamos o projeto Maré de Teatro, que levamos para o Maragogipe, né? Para a cidade de Maragogipe. E então, de lá para cá, foram uma sucessão de trabalhos ininterruptos em relação tanto ao fazer teatral quanto ao atuar, né? Então, atuei muito. Hoje, eu procuro fazer um trabalho que eu chamo de teatro social. Eu acho que o teatro ele potencializa as pessoas, a sua descoberta, não só como artista, mas como ser humano. Então, me formei pela UFBA, fiz um processo migratório diferente de Eduardo, né? Ele saiu de Piauí, foi para São Paulo, depois foi para Salvador, e eu saí de Salvador e vim para Piauí. Ao contrário. Mas estou muito feliz. Recentemente, eu estava no Colégio Modelo, também dando aula em escola pública, assim como o Eduardo também. Veja como essas histórias são bem semelhantes, né? E aqui em Piauí eu tive a felicidade de, lá no Colégio Modelo, ser campeão territorial pelo projeto Estruturantes, com os meninos lá do Modelo, que para mim foi maravilhoso isso. Então, essa é a minha trajetória. Eu costumo dizer sempre que o teatro, ele procura não só formar atores, mas o verdadeiro teatro social, ele forma cidadãos. Ele forma cidadãos conscientes de que eles são, que eu acho muito importante isso. Você formar cidadãos, sabe? Eu acredito muito nisso. E sem contar que desse teatro que a gente faz, acredito que seja o que o Eduardo faz também, acredito que seja um teatro que ele possibilita o surgimento de vários talentos, como eu tive a oportunidade de conhecer, né? Em Salvador, onde eu projetei muitos meninos que hoje estão aí fazendo projetos, sendo multiplicadores de teatro, outros estão dentro da UFBA já atuando, outros ganharam prêmios. Então, eu me sinto muito feliz com isso. Eu costumo dizer que esse sim é o meu maior diploma. Legal, Paulo. Sim, desculpa te interromper, Ivan. Aí a gente vai encontrar esses cruzamentos entre a sua história e a minha, que
atualmente eu estou trabalhando no Ato de 4, né? Okay. Ato de 4. Eu fiz tanto Ato de 4. Então depois a gente vai trocar umas figurinhas aí. Depois que acabar a live e tal. E aí agora, com essa situação da pandemia, né? Nós estamos fazendo o Ato de 4 virtual. Então as pessoas estão enviando suas cenas, nós adaptamos. Legal. E agora está sendo virtual pelo Instagram e tal, rolando o Ato de 4, que é um projeto da UFBA, da Escola de Teatro da UFBA, onde todas as segundas-feiras os alunos escrevem suas cenas de até 15 minutos. Então toda segunda-feira são 4 cenas, por isso que o nome é Ato de 4, né? Porque são 4 cenas toda segunda-feira, cada cena de 15 minutos, e você faz uma temporada de um mês. Então a sua cena fica ali durante um mês e você vai trabalhando. Você, como aluno, vai trabalhando, né, aprimorando, na verdade, o seu trabalho, né, experimentando e tudo. E é um laboratório fantástico. E é um teatro para os alunos, né? Um teatro experimental muito gostoso, muito prazeroso. E aí eu sou um dos coordenadores também agora do Ato de 4. E você falou sobre esse teatro social, que é uma coisa que também eu acredito. E porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer teatro, né? E aí a primeira pergunta que vem pra gente, a primeira pergunta ou observação, né? Não esquece de mim quando entrar na Globo, quando estiver lá na novela das 8 e tudo. E é um caminho que não é o auge, pelo menos pra mim não é o meu auge, né? O auge é ver a transformação de cidadãos, né? A formação de jovens ou mesmo pessoas adultas e tal, tendo essa formação e essa consciência como cidadão, né? Eu acho que isso é o auge, assim. É engraçado, viu, Eduardo? É engraçado, Ivan, que o Eduardo falou isso, e eu lembro que quando eu entrei na Fundação Cultural, onde eu fiz o Chapéu de Palha, do qual também Ivan fez parte do projeto Chapéu de Palha durante um tempo aqui em Piauí. Na época que eu entrei no Chapéu de Palha, eu pude experimentar esse trabalho mais comunitário, esse trabalho de engajamento, porque, na verdade, muitos municípios se potencializaram culturalmente a partir do projeto Chapéu de Palha, né? Muitos fortaleceram aquilo que já tinha forte, mas que talvez estava, talvez naquele momento, precisando daquele norte, né? De um tipo de arte diferente, de um tipo de arte mais engajada, né? Mais forte. Uma outra visão de teatro, digamos, eu falo isso porque na época que eu entrei na Fundação, já tinha uma outra vertente, né? Já tinha uma outra vertente. Você trabalhava no projeto Chapéu de Palha, Ivan, que você, na época que você participou, era um projeto que era feito com um profissional que vinha para a oficina de teatro. Na época que eu entrei, já tinha um outro engajamento, que era um trabalho em que nós tínhamos que fazer uma pesquisa histórica com pessoas de 100 anos, 90 anos, uma redescoberta da história da cidade. E através dessa redescoberta, a gente fazia essa produção com um historiador, né? Nós íamos com um historiador, ele fazia esse processo de seleção dessas entrevistas. A gente canalizava isso para um CD. Esse CD era devolvido à cidade como fonte histórica, como uma nova referência histórica, e nós apresentávamos um espetáculo dentro dessas pesquisas que foram feitas, apresentando para a cidade, entendeu? Então, eu acho que esse teatro social, ao qual eu falo hoje, pretendo escrever um livro sobre isso, estou pretendendo escrever um livro sobre o teatro social, os percalços e as vitórias, né? E as vitórias. Por quê? Porque não existe um artista profissional, se salvo engano a maioria, não saiu ou da escola ou da comunidade, entendeu? Sempre alguém fez um trabalho na comunidade. Uma referência de pouquíssimos talentos saíram de um meio social, digamos. Saíram, sabe? Claro que sai, mas o teatro comunitário, a comunidade escolar também, ele revela muitos artistas, né? E eu tive essa grata honra de trabalhar com esses adolescentes, e trabalho até hoje. E Eduardo falou uma coisa interessante. A gente ouve isso mesmo. Quero ver você na Globo. Só que eu não quero estar na Globo. Esse é que é o problema. Não é isso que eu quero, não é essa a minha meta. Claro que é uma consequência. Se você é chamado, como eu sou, como dramaturgo, né, que eu escrevo também, eu escrevo.
eu dirijo. Então, se eu sou chamado como dramaturgo ou como diretor, claro que eu não vou negar, porque é trabalho, eu vou trabalhar. Agora, nunca foi a minha intenção de eu ir buscar isso. Sabe por quê? Eu me realizo quando eu vejo hoje, independente do menino sair do grupo e dizer assim, eu sou ator profissional, mas eu me realizo quando eu vejo, principalmente, que ele foi uma pessoa de bem e que hoje ele trilha o caminho do bem. Então, o meu trabalho é fundamentado nisso, em trabalhar não só o lado prático do teatro, né, mas o humano, a questão humana. Aquela oficina que a gente desenvolveu, Ivan, aqui na Casa do Menor, não houve esse tempo para ele, é uma oficina curta, né? Foi. Mas eu costumo muito trabalhar isso, trabalhar as nossas identidades, sabe? A identidade de cada um, o seu lugar de pertencimento. E assim, eu costumo dizer que sempre que eu pego cada aluno desse, eu vou colocando assim, você pode, você é capaz. E aí eu dou a asa a ele para ele voar, sabe? Aí ele vai voar. Beleza. Vamos fechar esse primeiro bloco, que é o primeiro bloco de apresentação. E eu vou pedir a vocês agora para falarem um pouquinho sobre a experiência com o tema do nosso bate-papo, que é produção teatral. Então vocês vão falar um pouquinho sobre a vivência de vocês na produção teatral. Não precisa falar sobre tudo que existe na produção teatral. Então vocês vão passar mais realmente a experiência que vocês tiveram, como é que vocês pensam a produção teatral, né? Como é que é essa vivência para vocês. E aí agora eu inicio com o Paulo e depois a gente vai para a experiência de Eduardo. Olha, eu acho, primeiramente, que falta uma coisa na nossa cidade. Falta uma coisa que existia na década de 80. Eu alcancei a FBTA, Federação Baiana de Teatro Amador. A Federação Baiana de Teatro Amador, ele potencializava todas as produções teatrais. Então, você via uma grande produção do Castro Alves no jornal, mas você via uma grande produção amadora também no jornal. Então, você via um amparo cultural muito grande para essas produções. E, infelizmente, isso se acabou, não sei por quê acabou isso, era de fundamental importância para as produções teatrais. Dali surgiram vários grupos e vários diretores hoje que têm nome no teatro baiano. Agora, quando eu comecei a trabalhar com teatro, e até hoje eu trabalho dessa forma, eu nunca tive um só tipo de produção externa, um patrocínio. Tudo que eu fiz foi feito por mim, por comunidade. Então, um pouco desse trabalho é o seguinte, eu iniciei no ano 2000, quando o Teatro Sola Boa Vista estava em uma decadência terrível. Então, um professor de futebol, um de dança, um de artesanato, nós resolvemos suspender aquele teatro. Foi minha primeira produção, acredito, que um pouquinho antes eu tinha trabalhado com a companhia de teatro da Universidade Católica, a CIART. Eu comecei a trabalhar com essa companhia, que eram alunos de Belas Artes e que eram atores maravilhosos. Fiz um trabalho lá com eles, montando 2 comédias. Depois saí, fui apresentado no Sola Boa Vista, onde fiquei durante 8 anos, atuando com a comunidade, sempre trabalhando com temas pertinentes à comunidade, e com temas pedagógicos também, temas literários, e fui trabalhando, e isso nunca parou em minha vida, sabe? Eu sempre fui trabalhando com comunidade, entrei na Fundação Cultural, fui desenvolver esse trabalho que eu acabei de lhe falar há poucos instantes, né? Pela Fundação Cultural, e daí para lá eu sempre participei de todos os projetos, Escola Aberta, Mais Educação, sabe? Inclusive, sou radicalmente contra as filosofias desse tipo de projeto, porque, inclusive, mudei esse sentido de projeto no último colégio onde eu estava, e nesse último, antes de eu vir para Ipiaú, que eu tinha um grupo durante 5 anos, onde fizemos montagens maravilhosas, montagens que eu ia fazendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, ia desenvolvendo nele o senso crítico e o trabalho de pesquisa. Então, eles iam pesquisando sobre esses assuntos e foram meninos que foram aprendendo também com isso, né? Eu acredito muito nesse tipo de teatro. Eu acredito muito no teatro que ele desenvolva o cognitivo, que ele dê... E outra coisa, quando é um toque que eu vou dar assim, a todos que estão nesse momento aqui acompanhando a gente, quando você tiver que fazer teatro, faça, não importa. Augusto Boal,
ele diz o seguinte: para que exista o teatro, é necessário que exista um ator e uma plateia. Então, eu acho que a questão do senso crítico estético, isso pode existir? Pode. Agora, eu acho que eu dou um exemplo claro aqui. Em Piauí, teve um menino aqui, ele fazia um trabalho em uma determinada instituição, claro que eu não vou dizer o nome, questões éticas. Então, o menino fazia um trabalho, mas ele não era um menino, sabe, preparado com o teatro. Mas eu achei aquilo fantástico, porque, gente, mas ele está trabalhando os meninos, eram crianças e adolescentes, mas ele está fazendo um trabalho de arte. A partir do momento que você quer, é um trabalho de arte, que você se propõe a ajudar. Agora, essa questão estética é uma outra coisa, sabe? É um outro engajamento, é uma outra situação, é um outro tipo de linguagem, que aqui não cabe a gente colocar, porque eu praticamente trabalho com comunidade. Então, não vou ficar dentro de uma comunidade avaliando questões estéticas, porque eu sei que a comunidade ela é desprovida também de recursos. E quando tem recursos, ótimos. Quando não tem, né? Quando não tem. E eu nunca encontrei recursos, mas, graças a Deus, a única coisa que eu encontro é o seguinte, e aí fica um adendo para quem está nos ouvindo. Quando diziam assim para mim, o último trabalho que eu fiz, eu montei um trabalho sobre a história, a vida de Whitney Houston. Né? E eu montei com os meninos lá no Louisiana, que esses meninos já estavam comigo há 5 anos, antes de eu vir para Piauí. Foi um chororô danado na hora de ouvir, né? Eles ficaram muito tristes, mas são os nossos caminhos, né? São os nossos caminhos. Nós somos artistas, sabemos as nossas dores de ter que partir, né, Eduardo? Então, mas é necessário, né? É necessário porque a arte é assim, ela é plural, né? Então, naquele momento, eu trabalhei com esses meninos, nós não tínhamos um recurso, um só recurso. Mas ficou uma história linda, por quê? Porque eu sempre aprendi uma coisa em minha vida e hoje eu faço. Eu trabalho a interpretação mais forte para que ela cubra as deficiências. E aí o trabalho fica legal. Beleza. Para Eduardo agora. Bom, pegando o gancho aí também, assim, sobre produção teatral, eu mesmo, eu acho que essa coisa o produtor, ele tem que ser uma pessoa, como vou dizer, proativa, né? Porque, assim, principalmente nas artes, no teatro, né, a gente tem que ser muito proativo e se virar nos 30, porque existe até aquele meme, né? A expectativa e a realidade. Então a gente lança a expectativa que vamos fazer acontecer e tal, mas quando a gente chega na realidade, aí a coisa muda de figura. Às vezes teve toda essa questão sobre a Lei Rouanet, os dinheiros, nossa, é tantos milhões, é tanto dinheiro, mas quando a gente vai colocar na ponta do lápis para ver realmente as pessoas, quer dizer, o valor do trabalho de cada pessoa que está ali compondo aquele projeto, a gente vê que não dá, né? Então, assim, não vou entrar nessa questão de detalhes sobre a Lei Rouanet, mas só para a gente entender que são pessoas que estão trabalhando e a gente enxergar a nossa profissão como profissão, a arte como profissão. Nós somos artistas profissionais, nós estudamos para isso, como um médico estuda e advogado, enfim, outras profissões aí que são bem vistas, né, vamos dizer assim, pela sociedade, e então nós estudamos para aquilo. E eu estava pensando esses dias sobre isso, que assim, uma prova de que a nossa profissão ela é tão importante é a gente ver nesse momento que nós estamos vivendo, como as plataformas de séries, filmes, música, né, tudo isso tem vendido, tem ajudado as pessoas a passarem por esse momento de isolamento, né? A arte, como tem ajudado a arte. E é isso, é a nossa profissão, isso. Então, e para nós artistas, eu tive uma professora que ela falava o seguinte, que nós artistas muitas vezes reclamamos de não ter dinheiro e tudo, porque nós não sabemos como utilizar, como trabalhar, usar a nossa arte, usar isso. Porque muitas vezes também nós não enxergamos como profissão. Né? Uma vez mesmo,
eu estava numa situação que ia trabalhar na escola para dar aula e tinha uns ensaios. Aí me perguntaram assim, Eduardo, tá, o que você vai fazer hoje? Aí eu falei, eu vou pro ensaio e depois eu vou trabalhar. Aí nesse momento eu parei para pensar assim, eu falei assim, não, o meu ensaio já é um trabalho que eu estou me preparando para o espetáculo que vem, mas eu já estou trabalhando, né? Agora já é um trabalho. Então até nós reconhecermos que nós somos trabalhadores também, né? Primeiro ponto é esse. E nessa produção teatral, para a gente ver, e muitas vezes, como eu falei, essa coisa da expectativa e da realidade, a gente tem que se virar nos 30, sambar e tal, para a gente produzir aquele espetáculo, talvez não no nível que nós sonhamos, mas, como o Paulo até disse, né, ir para outras coisas que suprem essas coisas materiais, como cenário, figurino e tudo. Então a gente, então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. E aí é que entram outras artes, né? A arte a gente vai ter que criar outras coisas, por exemplo, pegar figurino velho, roupa velha, e aí a gente reconfigura tudo, e aí entra a arte desse artesão, né? O cenário, vamos para outros meios. Eu tenho um amigo que trabalhávamos juntos lá em São Paulo, e montamos um espetáculo que era Romão e Julinha. Era um espetáculo infantil, e mesmo sendo pela prefeitura, não tínhamos todo aquele apoio da prefeitura para montar o espetáculo, né? Porque as oficinas eram gratuitas lá, então a gente era contratado, as oficinas gratuitas para a comunidade, mas não tínhamos os recursos para montar todo o cenário como a gente queria e tal. E essa peça Romão e Julinha era uma peça inspirada em Romeu e Julieta, que nós fizemos com as crianças. E o cenário foi... Esse amigo meu, ele é um artista plástico fenomenal, e ele criou o cenário atrás, assim, criou toda uma cidade de papelão. Então ele pegou o papelão, construiu tudo, né, as portas, as casas e tal, toda a vila da cidade, que a história se passava numa cidadezinha do interior, então nessa adaptação de Romeu e Julieta, e ele criou toda essa cidade naquilo. E aí a gente vai para onde? Vamos para os truques de iluminação, de outros recursos que nós vamos usar para dar um colorido a mais para esse espetáculo. Sei que, assim, pena que não tem como mostrar a foto aqui, mas ficou uma coisa mais linda, assim, sabe, o trabalho dele. E ele trabalha muito com isso, com papelão, e transforma esse papelão em outras coisas, assim, fenomenais. Então a gente tem que procurar, como produção teatral, esses recursos. E também, e aí eu vou para uma coisa que é esse profissional, esse artista teatral, esse ator ou diretor, enfim, independente, né, que não temos edital nos favorecendo, não temos patrocinadores, temos nada disso, a gente tem que virar porque a gente tem esse bichinho da inquietação da arte. Poxa, eu tenho que produzir, eu quero produzir, quero fazer, né? Vamos montar aqui meu grupo. E uma coisa que o Paulo falou sobre esse jovem, essa pessoa que, mesmo sem tanto conhecimento da área, mas estava ali fazendo o seu teatro com a comunidade, com o grupo ali. Eu falo que é o meu caso, né? Porque eu descobri o teatro, assim, desde criança, que eu entendi que eu queria fazer isso. E a minha primeira peça de teatro, não sei se o Ivan vai lembrar, que a gente estudou junto, e eu agradeço muito a ela, inclusive eu queria em contato com ela, que é a tia Dilce, né, a Pro Dilce, lá no Pequeno Príncipe, né, na antiga Pequeno Príncipe. E a primeira peça que eu fiz foi O Cravo e a Rosa. E era um jogral, mas aquilo eu me senti tão realizado porque eu estava realizando o meu sonho, né? E ela me ajudou nisso e eu fiquei assim encantado e tal. E depois de um tempo, até minhas primas falam disso até hoje, que quando eu morava em São Paulo eu vinha às vezes para Piauí para passar as férias e tal, e sempre inventava de fazer teatro, fazer arte, de fazer coisas. E aí é esse bichinho do produtor, né? De estar criando, de estar fazendo, e, poxa, não tem como fazer, vamos juntar aqui, vamos ver como a gente pode fazer e tal, inventando, né? E trazendo isso hoje em dia profissionalmente, como artista independente, a gente também tem que ter isso. Vou falar com o Cicrano, vou falar com o Beltrano, é a mãe, e aí no interior
Eu acho que às vezes é muito mais fácil. Não estou dizendo que seja totalmente fácil, mas eu falo uma facilidade no sentido assim, de contar com essa ajuda. Porque às vezes a mãe de uma pessoa do meu grupo, ela é costureira, então quem sabe pode nos ajudar, a avó, a tia, sei lá, os retalhos de pano, sei lá, eu posso pesquisar aqui, posso ir pegar na minha casa mesmo esses tecidos, essas roupas velhas, vamos cortar e vamos... Tem todo esse trabalho da comunidade, que a gente pode criar coisas, né? E não esperar só do governo, porque o governo não me dá, o governo não vem, ou então eu não tenho dinheiro. Poxa, a gente procurar meios para fazer arte, né? Porque não é fácil mesmo. Na nossa área, são muitos artistas, é o mínimo que tem patrocínio. Tem um patrocínio, a pessoa que banca ali, de pagar os ensaios, né? Os ensaios que eu já participei para produção, nunca recebi pelos ensaios trabalhados, por muitas vezes, pelos ensaios, às vezes dura 3 meses, 4 meses ensaiando, 1 ano, sei lá, trabalhando, ensaiando, e não é de tipo assim, olha, estamos pagando os seus ensaios. Para quem tem patrocínio, você recebe por esse tempo, né, de ensaio e tal, mas muitas vezes no teatro independente a gente não tem, que eu acho que é o teatro que muitos que estão assistindo essa live, muitos artistas passam, né, por esse teatro independente. Então, é da gente fazer cara e coragem e ir para cima. Eu quero montar esse espetáculo, eu quero montar esse projeto, eu vou olhar os meus recursos, porque também a gente tem que ver isso, os recursos, como é que dá para fazer, a expectativa e a realidade. Nossa realidade é essa, então como é que a gente pode aproximar ela para chegar mais próximo da nossa expectativa. E no grupo, que é dito grupo amador, também, às vezes eu tenho umas considerações sobre isso, porque muitas vezes pensa que o amador é o mal feito. Não, eu acho que o amador é o mal feito. Aliás, o teatro mal feito é o teatro mal feito. O amador é aqueles que estão amando ali a sua arte, que até a palavra vem disso, né, desse amor àquilo ali, só não tem um título, uma carteirinha, um carimbo, sei lá, alguma coisa assim, um número que diz que ela é profissional. Né? Mas assim... Oi, Paulo. Você ia falar, Paulo? Daí tem a palavra amador. Aquele que ama a arte. Essa é a definição da palavra, na verdade. Aquele que ama a arte. E aí você, como amador, e no grupo de teatro amador, independente, é isso. Todo mundo tem... Não é só chegar lá e atuar. Né? Eu já participei de espetáculo onde tinha isso de que os atores só são atores. Ensaiou, pegou seu texto, vai lá e se apresenta e tal. E tinha a equipe técnica da iluminação, o figurinista, tinha maquiagem, tinha tudo isso separadinho, já participei. Mas também já participei e muito mais de espetáculos onde a gente tinha que criar nossa maquiagem, às vezes tinha um toque de alguém que entendia mais, então alguém do grupo que sabe maquiar melhor. Opa, vem cá criar nossa maquiagem, você entende mais de desenho, vem cá criar o nosso cenário, como é que a gente pode fazer, e vai trabalhando com o próprio grupo e todo mundo se virando e fazendo isso. Outro trabalha com arte, com design, então vai criar o nosso cartaz, nossa propaganda, e vamos bater de porta em porta para como é que se diz? Divulgar, para fazer o nosso espetáculo. Então entra toda essa pré-produção aí, né, desse espetáculo. E quando chega o espetáculo, é amigo que vai ali na porta para ajudar a vender ingresso. E a gente cobra, às vezes tem que se cobrar um valor abaixo do que realmente é o seu trabalho, porque, claro, que a gente precisa comer, viver, né, tudo isso, mas também tem aquela coisa de a gente quer mostrar isso para alguém, né? E muitas vezes a gente cobra baixo também, porque a gente sabe que a realidade da comunidade é outra. Eu, quando fui fazer em Piauí aí o Mulher Inteira, estava negociando que inclusive o Douglas, o Dogon, né, ele muito me ajudou e é um parceirão meu aí em Piauí. E a gente estava produzindo isso, organizando Mulher Inteira. Poxa, a gente cobrou um valor que era apenas um valor para cobrir os custos da minha passagem e da professora Drica para vir para ir para Ipiaú. Porque se fosse um curso, por exemplo, aqui em Salvador,
ia ser um valor muito mais alto. E a gente sabe que a realidade de Piauí é outra realidade, é outra coisa, então a gente tem que se adequar a isso também, né? Então, de entender essas coisas, e para a comunidade também entender que somos, voltando a falar isso, que somos trabalhadores, né? Precisamos, não sei se já está estourando meu tempo aí, qualquer coisa você fala, 5 minutos, 2 minutos. Tá? 3 minutos. 3 minutos. Bom, então é isso. Produção teatral, gente, é você fazer juntar o seu grupo, você tá com o seu projeto, com sua ideia, você é ser proativo. Pegar, é muito rabisco, é muita escrita, muita organização nisso, e colocar a mão na massa. Tirar da ideia de que, com esse teatro independente, tirar da ideia de que, porque eu preciso de dinheiro, claro que a gente precisa, mas de ajuda de fulano, de ciclano, do governo, vamos dizer assim, né? E partir. E isso é uma realidade que, infelizmente, com essa atual gestão federal, nós artistas estamos partindo para esses trabalhos, de realmente voltar, que durante muito tempo estivemos adormecidos nessa coisa de edital e tudo, e ainda mais aqui na Bahia, ainda rolam os editais. Lá em São Paulo, é a coisa mais difícil para rolar edital, e quando rola já tem as cartas marcadas de que vão para esse lugar e tudo. Então, assim, aqui ainda rolam coisas, e ainda eu fico chateado, porque quando eu vejo os editais, eu sei que Salvador é grande, mas eu vejo que o número de vagas ou de oportunidades para quem é de Salvador é muito maior, e o interior, né, mínimo, e muitas vezes nós não nos empenhamos no interior a nos inscrevermos, a partir para ganhar essa fatia do bolo, vamos dizer assim, a participar da festa também e fazer nossa arte para isso. Precisamos. E hoje em dia, graças à internet, já estou acabando, graças à internet, nós temos aí tutoriais, aulas online e tudo isso de produção teatral para adquirirmos mais conhecimentos nisso, porque nós não ganhamos dinheiro, ganhamos dinheiro olhando esse lado para vivermos, né, para o sustento do artista, por conta de falta de conhecimento, né, falta de conhecimento desse recurso de saber escrever em editais, de tomar aulas. Eu soube que em Piauí teve, esses tempos atrás, profissionais dando cursos de produção teatral e tudo. Não sei como foi, mas assim, tendo essas oportunidades, gente, de graça, cair para dentro e vamos aprender, né? Mesmo se a área não é o teatro, mas eu vou adaptar para a minha área, seja música, artes plásticas e por aí vai, né? Dança, enfim. Eu acho que é partindo para isso. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos abrir o terceiro bloco, que são as perguntas. E geralmente eu faço uma pegadinha. Eu vou fazer agora com vocês. Paulo, que ficou escutando aí essa última parte do segundo bloco aí, você vai fazer uma pergunta para Eduardo agora, dentro dessa temática. E depois que Eduardo responder, Eduardo também já vai pensando aí uma pergunta para Paulo. Vamos lá? Vamos lá. Eu sou o último. Antes, porém, da pergunta, só ratificando rapidinho sobre a questão, viu, Eduardo? Sim. O TED, inclusive, tem uma planilha que fala sobre todos os valores de preço, desde o ensaio até a pré-produção, a produção, né? E só que, infelizmente, é como você falou, nós temos um governo, nós temos vários governos que ainda não respeitam o artista como artista, enfim. Uhum. Né? Mas, enfim, vamos à pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade nesse trajeto de arte, não só enquanto sobrevivência na arte, mas sobre burlar também essa coisa do que a família pensa, do que as pessoas pensam quando você se propõe a fazer arte? Sim. Bom, eu acho que minha maior dificuldade... Calma aí. Primeiro, foi eu vencer eu mesmo. Eu acho que os medos que eu tinha,
por conta disso, dessa pressão familiar. Ainda bem que minha família sempre me apoiou e tal, mas existe essa reticências, né? Poxa, artista, né? Mas você trabalha com o quê? Né? Você só faz isso ou trabalha mais em quê? Ou, nem trabalha mais em quê, né? Faz isso ou você trabalha também? Melhor dizendo, né? E aí, minha maior barreira foi isso, de eu encontrar outra coisa que eu soubesse fazer na vida, né, que me interessasse em fazer, que eu amasse fazer, porque eu tenho pra mim, assim, não adianta, por exemplo, minha mãe, ela é da área da saúde. Muitas pessoas me falavam assim, Eduardo, faz... por que você também não faz curso para enfermagem ou para medicina, tal? Eu não suporto ver sangue. Assim, então, desastre como médico, como entrar nessa área da saúde. Mas é uma coisa que eu falo assim, poxa, que outra coisa me interessa em fazer? Porque se você não ama o que você faz, acho que você vai ser um péssimo profissional. Pode dar o rios de dinheiro que for, mas você vai ser um profissional e uma pessoa também frustrada e talvez até pode ser um bom profissional tecnicamente, mas assim, uma pessoa frustrada na vida. Eu sempre tive isso comigo. E quando eu, poxa, que outra coisa tal, e não encontrava outras coisas. Trabalhei, claro, em outras áreas, fui até para uma área administrativa e admiro o Ivan e penso, poxa, como isso é possível? Né? Eu pensei na área da contabilidade, porque, filho, eu trabalhei no escritório, era para emitir nota, para fazer... Errava tanto, e era tão frustrante pra mim que eu falava assim, quando falou assim, Eduardo, você vai trabalhar no escritório como no administrativo. Eu, nossa, cara, vou trabalhar no escritório, legal, pá. Mas depois que eu ouvi, eu falei assim, não, gente, isso não é pra mim. E eu mergulhei no teatro, eu encarar isso pra mim, que não, essa é a área que eu quero, e descobrir que isso era uma profissão, que eu poderia viver da arte, que hoje em dia eu vivo da arte, né? Então acho que essa é a maior barreira. E depois, claro que assim, vieram outras. Aí quando a minha família viu que eu estava ganhando da arte, que eu estudei aquele tempo, que eu fiz o Senac, depois que eu me preparei, porque no mercado, infelizmente, também não adianta você falar, eu tenho 20 anos de profissão, dirigi vários espetáculos, tá, mas cadê o papel que prova isso? Né, cadê o diploma? Então, peguei esse diploma, tudo, e aí eu consegui entrar na prefeitura, como eu falei, para dar oficinas na prefeitura. E quando foi isso, que realmente a coisa que eu acredito que deu uma chave virou, que aí a minha família começou a me encarar de outra forma, que eu tava trabalhando naquilo, apesar de admirar, mas, tá bom, Eduardo tá fazendo teatro, mas ainda me encarava cadeira, né, como um hobby. E a partir disso foi que realmente eles mudaram, né, porque eu tô recebendo um salário por isso, estou trabalhando com o que eu gosto, então esse respeito veio e isso mudou. Então, vencer a mim esses outros obstáculos de ter diploma, de mostrar que é possível viver da minha arte, né? Acho que é isso. Não sei se consegui responder. Com certeza. Só a nível de pontuar, eu também trabalhei em vários setores administrativos. Né? Mas que é terrível, porque eu me encontro agora sim, eu sou eu. Aquele lá não era eu, era apenas alguém que... Sim. Hoje não, eu estou vivendo. Esse sagitariano aqui é totalmente de humanas, exatas. Aí, e o pior é que é a dor, porque eu tenho que entrar um pouco no mundo das exatas para de certa forma, né, para estudar essa coisa dos editais, essa coisa burocrática e tudo, que eu preciso, né, aprender um pouquinho. Mas eu penso assim, meu Deus, tomara que num grupo que esteja participando tenha alguém que ame a burocracia, porque... Temos aqui, né, o Ivan. Ivan, a burocracia aqui, opa, ó Ivan, esse edital, como é que a gente faz, como é que a gente resolve aí, como é que a gente contabiliza isso, vamos lá. Mande para mim, prestação de contas é comigo.
Então, é bem isso. Então já sei que vou procurar para. Opa, vamos conversar aqui, filho. Veja a pergunta agora para Paulo. Tá. Paulo, agora, antes não tinha nenhuma pergunta, agora veio um monte, assim, mas vou fazer a seleção aqui. Paulo, um momento que você viu na sua carreira, que foi um start, assim, que você viu que você estava no caminho certo, né? Porque a gente passa por essas dúvidas, essas crises profissionais, existenciais, quando você falou assim, não, é isso. Eu acho que o caminho certo, eu acho que houve dois caminhos, dois momentos, entendeu, Eduardo? O primeiro momento é a descoberta do caminho, né? Por exemplo, foram dois momentos. O primeiro caminho foi quando eu estava começando a dirigir, fazer alguns trabalhos com grupo, mas nunca havia feito montagem com grupo. Eu trabalhei com 2 grupos, mas não cheguei a fazer montagem. Quando eu cheguei no Teatro Solar Boa Vista, eu peguei uma comunidade que, quando eu falei anteriormente, eu mais 5 profissionais, a gente começou a desenvolver um trabalho com aquela população do entorno do conjunto habitacional, que era uma população que vivia em casas de flange, né? Aquelas casas de zinco, né? De madeirite. Então, era uma invasão recém-formada. E nós conseguimos colocar no teatro 400 jovens, né? Para trabalhar com oficinas variadas, né? Teatro, dança. Para a minha oficina veio muita gente, muitos jovens. E esse primeiro momento da descoberta foi quando eu vi esse trabalho reconhecido por aquela família tão carente e ela vendo os filhos dela serem aplaudidos pela comunidade. Então, esse é o primeiro momento que me emocionou muito, porque eu disse, esse é o caminho. Agora, o segundo momento, eu acho que foi quando eu me formei. Porque eu disse, como você falou, o mercado pede. Então, se o mercado pede, vamos lutar com ele. Entendeu? Sim. Então, agora eu vou lutar contra ele, contra o mercado. Então, esse segundo momento é um momento em que a gente se define como profissional, como pessoa da arte, né? Eu acho que esse momento foi o meu momento que eu me descobri. Eu disse, olha, o caminho é esse. Então, através disso, eu comecei a trabalhar em vários lugares. A partir desse momento, na verdade, nunca mais eu parei de trabalhar com arte. Nunca mais, sabe? Nunca mais. Até hoje eu trabalho com arte. E aí tive essa felicidade de fazer esse concurso, e entrar no estado e vir para cá, para Piauí, né? Onde já cheguei aqui ganhando um prêmio. Para mim foi maravilhoso isso. Então, eu acho que dizer a você que hoje eu me sinto realizado, eu ainda não me sinto realizado, sabe por quê? Porque todos os dias nós artistas, para sobreviver, temos que matar um leão, 2, 3 leões por dia para sobreviver. E isso não deveria ser assim, sabe? Não devia ser assim. O poder público precisa entender que a educação no país só vai mudar quando nós, artistas, e aqueles de esporte estiverem dentro das escolas, fazendo um trabalho de ferramenta pedagógica de apoio à educação. Quando pensarem assim, a educação vai mudar. Mas quando pensarem só em usar a educação, essa é a nossa tristeza, né? Esse é um ponto lamentável. Mas, como dizia os grandes sábios diziam, né, antigamente, não adianta você passar por um caminho cheio de rosas sem antes ter que passar pelos espinhos. Então, é necessário que você enfrente os espinhos para depois você colher as rosas, né? E eu acho que é isso aí, a definição certa é essa. Vamos lutar e vamos fazer diferente, tentar fazer com que esses meninos que a gente ensina hoje proporcionem essa mudança lá na frente. Sim. Considerações finais, Eduardo. Bom, minhas considerações finais é o seguinte, gente. Volto a falar para esse artista independente, essa pessoa curiosa das artes aí, que não desista. Se você tem certeza de que é esse o caminho, de que é isso que você quer, não desista. Claro que é bom procurar outros
lugares de apoio, sim, né? Mas não desista da sua arte. Se você... Até lembrei agora do que fala a Fernanda Montenegro, né? Perguntaram para ela que ela falaria para os jovens artistas. E, se eu não me engano, ela diz algo mais ou menos assim, que ela já fala o seguinte: desista, vá procurar outra coisa para fazer, vá procurar outra profissão, vá por outros caminhos. Se nessa caminhada você não deu certo, se bater e viu que não é nada daquilo e que só realmente a arte é o caminho que você tem que caminhar, é o que você tem que passar, então entre de cabeça, né? E é isso. Artistas independentes, não desistam. Procurar outros meios, como é que eu posso articular isso e me manter também, né? Claro. Mas assim, como é que eu posso articular isso e realizar a sua arte? Porque o mundo precisa de arte. Eu nem imagino um mundo sem a arte, né? Sem essa... Porque a arte, ela já está... A arte, ela faz parte do ser humano. Eu costumo dizer que a humanidade, que a arte nasceu com a humanidade. Então, seja ela qualquer tipo de movimento artístico, ela nasceu junto com a humanidade. E não dá pra gente desassociar isso. A gente precisa disso para viver. Então, tem dificuldades, e procurar ajuda, procurar apoios, né, em pessoas para se apoiar, para se ajudar, para estarem juntos. E é isso, não desistir. Meter as caras e vamos. E quero também avisar, quer dizer, né? Que meu coração bate por Ipiaú e logo menos quero estar aí também fazendo arte aí, né? Borbulhando arte por aí também. É isso. Paulo, Bom, suas considerações. Considerações finais é o seguinte: quando alguém nasce, pontuando um pouco o que o Eduardo falou, quando você nasce, ninguém diz assim, todo mundo fala, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, ninguém diz, vai ser um ator. E é interessante, assim, que as minhas considerações finais é o seguinte: de que percalço sempre vai existir, certo? Nesse mundo da arte. Agora, o que eu quero dizer é que todas as comunidades, tanto no interior como na capital, que elas se unam. É preciso haver essa união. Eu acho que quando nós temos um coletivo cultural aqui, nós temos a Casa da Cultura, lá em Ubatã também tem a cultura deles, é muito forte, aqui em outras regiões também. Para mim, eu acho que tanto Salvador como aí deveriam existir mais apropriação dessas entidades mais próximas para poder lutar, para ter esses recursos mais, e ter esse intercâmbio, sabe? É preciso que a arte seja respeitada. É preciso que se entenda de que a arte pode mudar, sim, um sistema, a arte pode potencializar uma escola, pode ajudar na vida daqueles meninos que estão em estado de vulnerabilidade. Então, é preciso que haja esse engajamento e que o poder público entenda isso. E para acontecer isso, é preciso que haja essa união. Quem estiver ouvindo nesse momento, que, por favor, pense nisso, de fazer essas parcerias para a gente fortalecer, não só aqui, mas em Salvador, em São Paulo, no Rio, onde for, que as comunidades se unam. E a prova disso, que eu vou dizer, a prova disso, de que é possível, nós temos o Nós no Morro, que é um grupo de teatro no Rio de Janeiro, o Nós no Morro, que exporta talentos para a Globo. E hoje é um dos mais respeitados do Rio de Janeiro, Nós no Morro, e já mandou várias celebridades. Então, para isso foi preciso haver essa luta, essa determinação. Então, é a minha consideração. Vamos nos unir. Beleza. Eu, em nome da Casa da Cultura, agradeço aos meus dois amigos e convidados, Eduardo e Paulo, por ter participado comigo aqui desse bate-papo cultural. Para mim foi um prazer informar vocês que a mediação desse bate-papo, que seria realizada por Vicente Andrade, ele não pôde fazer a mediação,
E aí eu assumi, mas esse mês agora de agosto, a responsabilidade da mediação é dele. No mês de setembro será a Verônica, né, companheira de Paulo lá do CIEI, né, Verônica Leite. E esse projeto é um projeto da Casa da Cultura, em que a gente está trazendo uma temática, convidando 2 artistas para que a gente possa, né, bater um papo cultural durante 1 hora. Esse bate-papo ele foi gravado e vai estar disponível no YouTube da Casa da Cultura de Piauí. Durante essa semana agora eu consigo editar e disponibilizo, mando para todos vocês, né? E também vai estar na página, né, da Casa da Cultura, www.cacuip.com. Então a gente está fazendo esse trabalho, né, dentro desse período de isolamento, pandemia. E para finalizar, agradecer realmente a vocês que participaram, né? O pessoal também que participou acompanhando, né, o nosso bate-papo, e desejar a vocês muita saúde, né? E que a gente se reencontre aí no pós-pandemia para a gente estar fazendo esse bate-papo presencialmente. Sim. Um abraço e boa noite para vocês e para todos. Agradeço muito, obrigado. Um abração. Abração. Valeu. Tchau, tchau, se cuidem. Tchau, tchau. Valeu. Um abração. Eduardo, um abraço.